para lermos a palavra de Deus para nosso enlevo espiritual, texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, e versículo 26 a seguir, que nos diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E ainda no livro de Josué, capítulo de 24, versículo 14, a seguir, que nos diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses. E no versículo 20, ele ainda nos diz: Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Amém. Querido irmão e amigo, o texto da palavra de Deus que acabamos de ler, a primeira parte que está no livro de Deuteronômio, que é um momento em que Moisés está relembrando as ordenanças e o concerto de Deus para Israel. E Moisés então chama a atenção do povo e diz que eles tinham diante deles o caminho da bênção e o caminho da maldição, e que eles deveriam sempre fazer a sua escolha. E ele disse assim, que a bênção viria quando eles ouvissem a voz do Senhor Deus, e que a maldição viria quando se afastasse de Deus. E nós queremos aqui lembrar desta palavra do Senhor, para que nós possamos dar crédito à voz de Deus, porque certamente todos os que nos assistem, certamente se perguntasse para todas as pessoas, ninguém quer maldição. O povo tem medo de todas as blasfêmias quando alguém profere uma maldição, seja a pessoa que for. Sempre a pessoa tem medo, vai que acontece. Mas aqui a palavra de Deus fala de algo mais sério, ela fala da maldição de Deus. Talvez você diga: mas Deus amaldiçoando? Deus é bom, Deus não pode amaldiçoar ninguém. Mas não é que Deus quer amaldiçoar, é que Deus põe para o homem o direito de escolher. O homem tem o livre-arbítrio, ele escolhe o caminho que ele quer andar. Se ele escolher, como diz aqui Moisés para o povo, o caminho do bem, se inclinar para ouvir a voz de Deus, se inclinar para a obediência a Deus, certamente as bênçãos de Deus alcançam a pessoa, e a graça de Deus é multiplicada, e a alegria vem, e vem a certeza da salvação, e vem a vitória sobre os problemas, enfermidades, dificuldades, porque sobre a pessoa que se inclina para Deus, ou na obediência da palavra do Senhor, repousa sobre ele a bênção gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala aqui a palavra do Senhor. Mas aquele que escolhe mal, que escolhe errado, que escolhe o caminho do mal, que escolhe o caminho da idolatria,
que se curva diante das imagens de escultura, aquele que busca os deuses estranhos, que na verdade não é Deus verdadeiro, esse está trilhando o caminho da maldição, porque está trilhando o caminho da ausência da bênção de Deus. E quando a pessoa está num caminho onde a bênção de Deus não está, ali está a maldição, ali está a condenação, ali está a situação difícil para a pessoa viver aqui, e especialmente quando partir deste mundo para a eternidade. Então aqui o Senhor chamava a atenção de Israel, para que não se inclinasse diante de ídolos, de imagens de escultura, diante de deuses que o Egito adorava, que os amorreus e que as nações ali ao redor da terra de Canaã adoravam, mas se curvassem diante do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus da glória, o Criador dos céus e da terra, aquele, como nos diz o profeta Isaías, que ele sozinho, somente ele estendeu os céus e a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, formou a terra e estendeu os céus. Então, amado e querido amigo, aqui o Senhor põe o caminho para escolher, e mais à frente, quando o povo entra na terra da possessão, na terra da promessa, quando eles estão ali se organizando agora, porque conquistaram a terra, a palavra do Senhor volta a falar com eles. E agora com Josué, o Senhor diz assim através de Josué: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Quantas pessoas têm um temor estranho a Deus, um temor de medo simplesmente. Não é um temor reverencial, não é um temor de acatamento à palavra de Deus, porque a pessoa fala em Deus, pensa em Deus e às vezes anuncia a Deus, mas não obedece à palavra de Deus. E aí então esse temor não tem valor diante de Deus. O verdadeiro temor que o ser humano precisa é o temor que o conduz para a obediência da palavra de Deus, para guardar os preceitos, o conserto, guardar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, viver o evangelho do Senhor, renunciando o seu eu, renunciando a sua própria vida. Então diz Josué para o povo: serviu com sinceridade e com verdade. Há que ter sinceridade. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do semeador, ele fala da semente que caiu à beira do caminho e as aves do céu comeram. Ele fala da que caiu sobre as pedras, não pôde prosperar porque a raiz não era funda. Ele fala sobre aquela que estava entre os espinhos, mas ele fala da que caiu em boa terra. E aquela semente que caiu em boa terra, diz o Senhor, são aqueles que com um coração honesto e bom ouvem a palavra de Deus. Aqueles que com um coração honesto, que quando ouve a palavra de Deus, não tenta mudar a palavra, mas reconhece que precisa mudar a si mesmo. Aí vai a honestidade do coração da pessoa. E só quem tem um coração honesto e bom, que se inclina para o bem, porque Deus é bom, e se inclina a ouvir a voz de Deus, é que pode alcançar a graça de receber a salvação gloriosa e eterna que Deus nos deu, trazendo da sua glória celestial esta mensagem bendita, e morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para garantir a vida eterna a todos aqueles que creem. E talvez você diga: mas todos creem em Deus. É que o povo não sabe o que é crer. Muita gente pensa que crer em Deus é dizer eu creio, é da boca para fora. O profeta Isaías foi usado por Deus e disse assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta a pessoa com os lábios proferir o nome de Deus, falar de Deus? Deus está olhando para o seu interior, para o seu coração, para a sua atitude, a sua decisão. Se quer andar no caminho estreito, apertado, como o Senhor Jesus Cristo aconselhou, ou se quer andar para o caminho largo, espaçoso, é a pessoa que ouve a palavra do Senhor, que toma a sua decisão. E quantas pessoas dizem: eu não vou decidir nada, eu vou deixar, eu nem escolho aqui, nem escolho ali. E a pessoa então vai se enganando, porque a pessoa se engana. Porque quando a pessoa não ouve a voz da chamada de Deus e não segue as pisadas do Senhor Jesus Cristo, ele está naturalmente fora da presença de Deus, ouvindo outras vozes e seguindo outro caminho.
mas a palavra do Senhor indica o caminho para o céu, indica o caminho para a salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho, não há outro lugar aonde você encontre a verdade que salva, a verdade que liberta, mas há que ter sinceridade. E diz aqui: aqueles que serviu o Senhor com sinceridade e verdade, deitai fora os ídolos, as imagens de escultura, e abraça o Senhor Jesus Cristo. E também quanto à idolatria hoje no coração de muitas pessoas que estão querendo servir a Deus. Às vezes não é a imagem de um ídolo, mas é um outro ídolo qualquer. Quantas pessoas que têm estado idolatrando o futebol, idolatrando artista, idolatrando por vezes até cantores evangélicos. Tudo isso constitui idolatria diante de Deus, mas o homem tem que aprender a se curvar diante de Deus, diante da sua palavra. Então ele diz aqui a palavra do Senhor: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, o Deus de Israel, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o único e verdadeiro Deus, aquele que veio e trouxe o nome para a salvação, se vos parece mal, nos diz Josué na palavra do Senhor, então escolhei a quem vale servir. Pode escolher, todo ser humano tem que escolher, o homem tem que fazer a sua escolha. Se ele quer servir a Deus e ir para a glória celestial, ou se ele quer servir o mundo, aproveitar os prazeres do pecado da carne e depois receber a condenação. Jesus veio para abrir o caminho para a salvação, e agora a decisão está com cada ser humano ao ouvir a voz do Senhor pela sua palavra. E ele diz aqui que o povo disse: não iremos servir o Senhor. Mas Josué disse: se vos parece mal servir a Deus, eu vou permanecer servindo a Deus, eu vou continuar, dizia Josué. E nós queremos repetir a palavra de Josué: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a igreja do Senhor continuaremos servindo a Deus e convidando as pessoas para que venham ao arrependimento, ao conhecimento da existência de um único Deus verdadeiro. E diz o Senhor aqui na sua palavra que o povo respondeu: nunca seja assim, iremos servir o Senhor. Possa você dizer comigo nesta tarde: nunca seja assim, acomodar o pecado, a apostasia, o ídolo no meu coração. Eu vou servir o Senhor, o Rei da Glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Josué falou para o povo que eles mesmos eram as testemunhas. E quem é testemunha da sua escolha diante de Deus? É você mesmo, é o seu coração, é o seu espírito que testifica dentro de você, se você verdadeiramente escolheu servir o Senhor e guardar a sua palavra, ou se você simplesmente quis tomar o nome do Senhor como é um modismo que tem de ser evangélico, mas não cristão autêntico e verdadeiro. É você quem faz a escolha. Ou se você preferir continuar se curvando diante dos ídolos, você tem toda a liberdade. A escolha é sua, porque a testemunha da sua escolha é você mesmo. Josué diz: vós sois a testemunha. E o povo concordou: sim, nós somos testemunhas diante de Deus. Você é testemunha da sua escolha, da sua decisão diante de Deus. Mas o fato é que se você escolher o caminho do bem, o caminho da obediência, o caminho da fé, crer no Senhor, confessar o Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Então o povo disse para Josué: nós serviremos ao Senhor e obedeceremos à sua voz. Louvado seja Deus. Você que um dia abraçou o Senhor Jesus como seu Salvador, ouça a palavra de Deus. Obedeceremos à sua voz. Obedeça à voz do Senhor para andar no caminho santo, estreito, apertado, mas que conduz à glória celestial. Amém.